Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos começando o nosso Que Palavra, momento de perguntas e respostas. Já quero desafiar os irmãos a compartilharem, se inscreverem, curtirem, participarem conosco desse programa que é tão especial, que tem uma utilidade muito grande na nossa capacitação para a gente entender um pouquinho mais a respeito da perspectiva que nós temos que ter a respeito dos mais variados assuntos. O tema da nossa manhã é ressurreição, um tema bem propício para essa manhã de Páscoa. Quero também agradecer ao pastor Amauri e ao pastor Juliano que estão aqui conosco, e eu quero começar trazendo uma notícia. Vamos ver essa notícia que nós temos aqui no telão. Jesus não ressuscitou, mas foi ressuscitado como nós o seremos. Essa é uma das notícias que foi vinculado numa desses blogs. E a primeira pergunta que eu quero dar como abertura do nosso Que Palavra é: como se deu a ressurreição? Jesus Cristo foi ressuscitado ou ele ressuscitou? E qual as diferentes implicações das duas perspectivas? Então, a ideia bíblica é: ele foi ressuscitado. Por quem? Por Deus. A Bíblia vai dizer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele é ressuscitado pelo poder de Deus, pela manifestação de Deus. É um ato soberano de Deus, ressuscitar Cristo Jesus dentre os mortos. Ele não foi ressuscitado por seres humanos, não foi reanimado, ninguém chegou ali com técnicas e o levantou, ou os próprios discípulos o fizeram, não. O que a Bíblia apresenta a nós que esse poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que agirá em nós. Deus exerce esse poder sobre Cristo Jesus. Isso é muito importante. A doutrina da ressurreição de Cristo Jesus, ela é central para o cristianismo. Como lemos aqui texto de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está dizendo que a fé cristã, ela se constrói em cima dessa verdade de que Cristo ressuscitou. Agora, o que algumas pessoas às vezes confundem, é que assim, elas tentam criar essa polêmica de Cristo ressuscitou, foi ressuscitado. Elas precisam entender que Cristo ressuscitar é o próprio Deus. Deus se faz carne, Deus se faz homem, e a vitória sobre a morte é uma vitória de Cristo Jesus sobre a morte. É Ele vencendo a morte, mas há uma ação de Deus levantando Jesus dentre os mortos, ressuscitando Cristo Jesus dentre os mortos. Agora, nós precisamos entender que essa não é uma ressurreição comum, como de Lázaro, como do filho da viúva de Naim. Eles ressuscitaram e morreram de novo. A ressurreição de Cristo Jesus aqui é uma ressurreição irreversível. É como Paulo vai dizer mais adiante no texto de Coríntios, é quando a morte é tragada pela vitória. Aqui é uma subversão da morte. Então, é um humano sendo revestido de imortalidade pela primeira vez. Então, ao mesmo tempo, Cristo, vamos dizer, reage e vence a morte, mas ao mesmo tempo o poder de Deus vem e o levanta dentre os mortos. Nós temos que entender que Cristo é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e não dá para ficar separando o que o homem Deus fez, o que Deus homem fez. É o que Cristo faz e é o que Deus faz. É obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo vencer a morte. E Cristo vem e morre. Cristo vem e ressuscita. Deus ressuscita Cristo. Cristo se dá por nós. Deus entrega Cristo por nós ao mesmo tempo em que Cristo se entrega por nós. Essa compartimentação, ela não é sábia. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte.
Jesus ressuscitou, ou como o senhor acabou de nos mostrar, foi ressuscitado porque nele não tinha pecado? Vai? Tá ligando aí? Se Jesus foi ressuscitado porque nele não tinha pecado. A ressurreição de Cristo, pastor Léo, ela é parte do sistema da reconciliação e da salvação, né? Então, você precisa olhar para o evento da ressurreição a partir da obra de Deus, da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é fazer novas todas as coisas, é trazer a nova criação. Então, a ressurreição de Cristo nada mais é do que a vinda do reino de Deus para o meio da história. Como que se dá, por que a ressurreição de Cristo é válida como estabelecimento do reino de Deus, da reconciliação e da salvação? Por exatamente esse fato, por Jesus ter cumprido toda a lei e sem pecado algum, ter sido imolado como Cordeiro de Deus que nos livrou do pecado, né? E por isso ele como Cordeiro Santo morreu, aplacou a ira de Deus e na sua ressurreição ele é coroado como rei deste reino, né? Então, o que é de fato a ressurreição? A ressurreição é a coroação de Cristo como rei que está assentado à direita de Deus, reinando sobre este reino que virá completamente na segunda vinda de Cristo, né? Então, teologicamente, essa é a compreensão da relação da santidade de Cristo com a sua morte e ressurreição. Então nós podemos dizer que o fato dele não ter pecado é um dos elementos dessa coroação. Correto. Assim, se Cristo fosse pecador, a morte seria uma punição pelo seu próprio pecado. Mas como Cristo vive e não peca, Cristo cumpre cabalmente a lei, né? Ele cumpre a lei, ele não peca, ele não cede à tentação de Satanás como Adão cedeu, como Eva cedeu, como os primeiros humanos cederam. Ele vai ao deserto e faz o que Adão e Eva não fizeram, que é vencer a tentação. Depois ele cumpre toda a lei, o ritual de purificação do batismo, do judaísmo, ele vai lá. Lembra que quando ele se apresenta a João, João diz: eu é que tenho que ser batizado. Ele diz: não, para que se cumpra a lei, me batiza. Ou seja, é ritual da lei, ele tem que cumprir. E ele cumpre todos os rituais da lei, ele não peca em nada. Só que Cristo é morto, mas ele não pecou, e a morte é salário do pecado. Por que nós morremos? Nós morremos porque somos pecadores. Se alguém conseguisse não pecar, não morreria. Mas porque somos pecadores, nós morremos. A morte é salário do pecado. Cristo morreu sem ser pecador. Então a morte de Cristo é expiação pelos nossos pecados, porque ele está morrendo e recebendo uma punição que não é dele. A punição que ele está recebendo é a nossa. Agora, por ser santo, ele é digno da vida. Então, Deus o ressuscita dentre os mortos, e isso é essa coroação dele como rei, como Senhor, como Salvador. E aí, ele ressuscita porque também, né, ele é a oferenda pelo pecado e ele é o sumo sacerdote que está oficiando ao mesmo tempo. Hebreus diz que ele é sacerdote e oferenda ao mesmo tempo. Então, ao ressuscitar, Cristo também se torna ele veio para ser o resgate da humanidade caída. Então, ele é o resgate da humanidade caída, porque ele é a humanidade que não peca, e é a humanidade que ressuscita, e a humanidade que agora tem acesso à imortalidade. Se ele fosse pecador, ele não era merecedor de ressurreição. Ele receberia a morte como punição pela própria culpa. Mas ele não recebe a morte como punição pela própria culpa, por nossa culpa, e aí ressuscita, e ao ressuscitar, ele conquista a imortalidade para o gênero humano que ele está representando ao morrer ali. Bênção. Pastores, quais são as provas, de uma maneira bem resumida, da ressurreição de Jesus?
De uma maneira bem resumida, são muitas as provas, pastor Léo. Eu acho que o pastor Amaury e eu podemos colaborar nessa resposta, né? Assim, a grande dúvida das pessoas, eu acredito que, para quem está nos assistindo aqui, nós temos mais de 200 computadores ligados agora aqui no Que Palavra. A grande pergunta das pessoas é justamente essa: Cristo mesmo ressuscitou? O pastor Amaury pregou aqui hoje que a ressurreição de Cristo é um fato, ela é real, é concreta, e há muitas provas disso, né? Eu vou falar de pelo menos 3 pontos básicos, depois o pastor Amaury pode estender. Assim, o primeiro ponto básico da ressurreição é o túmulo vazio, é o relato bíblico. Então, quando você lê o relato bíblico combinado de João, de Lucas, de Mateus e Marcos, e você vê como eles relatam a ressurreição, você percebe que o túmulo está vazio. Há uma investigação prévia. Pedro faz a investigação prévia, ele não vê o Senhor. Pedro e João, eles não veem o Senhor no túmulo. Maria Madalena não vê Maria de Magdala, ela não vê o Senhor Jesus no túmulo. O que acontece? Essa primeira investigação prévia, ela é um fato, Jesus ressuscitou. Segundo fato bíblico, Jesus apareceu para os seus discípulos. E ele aparece não apenas para os seus discípulos, mas a própria Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas. De fato, apareceu corporeamente para estas pessoas, comeu com eles, sentou com eles, conversou com eles, né? E ao longo da história, você também não vê uma veneração, e esse é o fato histórico, 2 bíblicos e 1 histórico, você não vê uma veneração ao túmulo de Jesus. Por exemplo, o pastor Amaury e eu estivemos num monastério no Egito, São Macários. E ali eles dizem ter o corpo de João Batista, não é isso, pastor? Eles dizem ter o corpo de João Batista ali. Tem desde o século XI que eles guardam os documentos, que eles têm o corpo de João Batista. E para os cristãos ortodoxos, eles chamam isso de relics, as relíquias do corpo de um profeta, eles são venerados, né? Então, é uma tradição judaica e é uma tradição antiga do judaísmo venerar os corpos dos profetas. Então, você imagina, se eles tivessem o corpo de Jesus, de fato os judeus venerariam aquele corpo, porque é uma tradição judaica. Então você tem todos os elementos históricos que provam a ressurreição de Jesus, históricos, né? Isso, a coisa mais fácil, né, seria provar a não ressurreição de Jesus. E todo o esforço das autoridades constituídas na época, tanto do judaísmo, autoridade religiosa, como do Império Romano, todo o esforço deles foi para mostrar que Cristo não ressuscitou. Isso envolveu, de acordo com a narrativa aqui das Escrituras, até suborno aos soldados. Agora, é interessante, para mim, um fator pessoal que eu tenho, a pergunta que eu faço a mim mesmo é: quais são os motivos que eu tenho para não acreditar na ressurreição de Jesus? Só um: acreditar em quem não quer que eu acredite na Escritura. A única razão que eu tenho é essa. Ou seja, eu tenho que acreditar no sujeito que está me dizendo que a Escritura está errada. Ou seja, algumas pessoas vão dizer: mas tudo que vocês têm como prova da ressurreição de Jesus é a narrativa bíblica. A pergunta é: por que a narrativa bíblica não é prova? Por que não seria prova? Alguns vão dizer: o texto foi mudado. Tá, cadê sua prova que o texto foi mudado? Por que eu tenho que acreditar em você, que diz que o texto foi mudado, e eu não posso acreditar no texto? Você tem alguma prova que o texto foi mudado? Não. Aí eu tenho que acreditar no cara que está me dizendo. Não, mas a narrativa bíblica foi forçada. Tá bom. Eu tenho que acreditar em você, que está dizendo que foi forçado, e deixar de acreditar
no Mateus, eu tenho que deixar de acreditar no Lucas, eu tenho que deixar de acreditar nos primeiros cristãos para acreditar nele. Para acreditar em quem? Quem é esse indivíduo que está me dizendo aqui que eu não posso crer na Escritura? Por que que esse indivíduo é melhor do que o indivíduo lá de trás? Aliás, olha só, eu estou lendo aqui um texto de um sujeito, né, que não era cristão, que se tornou cristão, contra tudo aquilo em que ele sempre creu, tudo aquilo que ele sempre pregou, que é Paulo. E, inclusive, pregou e morreu por causa disso que pregou. Aí eu tenho que deixar de acreditar nesse sujeito para acreditar no sujeito aqui hoje. Para acreditar no acadêmico lá que, apesar de acadêmico, tudo que ele tem para dizer para mim, para me dizer, para me apresentar como razão para não crer, a opinião dele. Só. Tecnicamente, ele não tem nenhum documento, ele não tem nenhuma prova que conteste. Eu tenho aqui um documento escriturístico que diz, e até diz, como o pastor Juliano colocou aqui, tecnicamente, ou seja, tem o testemunho das pessoas, tem o túmulo vazio, o túmulo está lá, as pessoas movendo sua vida, ajustando suas vidas a esse impacto, a essa verdade, e morrendo por causa dessa verdade, sendo perseguidas por essa verdade, e assim, no final de tudo, nós temos a mensagem sendo repassada, a notícia sendo repassada e chegando a nós. Ou seja, o Voltaire fez uma coisa muito interessante, né? A história diz que ele uma vez pegou um menino, levou a uma fazenda e mostrou um laranjal muito grande e disse para o menininho assim: eu vou te dar todo esse laranjal se você me provar que Jesus ressuscitou. O menininho falou assim: então se eu me dá tudo, se eu te provar que Jesus ressuscitou. Ele falou: tá, se eu provar então é tudo meu. Ele falou: então tá bom, eu devolvo tudo para o senhor se o senhor me provar que ele não ressuscitou. Então é isso, a prova cabe à acusação. A acusação diz que não ressuscitou, vamos dizer assim, então prove. Eu consigo provar, pela minha própria experiência de vida, que ele ressuscitou porque eu o conheço. Então, cabe ao contrário provar que eu estou errado. Bênção. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Ele não poderia ter ressuscitado no segundo, no quarto, no quinto, primeiro? Vamos lá, então. A história bíblica, pastor Léo, ela é uma história só. Da onde vem, onde que Deus começa a falar sobre a ressurreição? Na Páscoa judaica, né? Então, você precisa olhar para o relato bíblico no Êxodo e perceber como este relato bíblico é contado, né? Então, por exemplo, quando o sistema de sacrifício é instituído, né, na palavra do Senhor e para a adoração do Senhor, é o cordeiro que é imolado, ou seja, ele é morto para propiciar, para perdoar o pecado daquele que está buscando o perdão de Deus, ok? Tudo bem. Você vai para o Êxodo, a Páscoa judaica. Como se deu a Páscoa judaica, a primeira Páscoa, né? Eles estavam cativos no Egito e naquele momento final, qual é o ápice da libertação? É a morte do cordeiro, o sangue aspergido na porta da casa de todos os hebreus, e eles então comendo aquela carne do cordeiro que foi imolado, ervas amargas, o pão sem fermento, e aquela comida que não é agradável, né, de forma alguma, né, porque ervas amargas, porque um pão sem fermento, né, uma comida que não era de fato uma comida bonita, não foi uma celebração. Por isso que essa Páscoa comercial é uma barca furada sem limite, né? E só para dizer, eu acho que todo crente não deveria ficar dando ovo de Páscoa para criança, viu? Eu acho que isso é um contrassenso que a gente faz. Os cristãos deviam abolir esse hábito, e se você, perdão os irmãos aí que vendem ovo de Páscoa, irmão, arruma outra coisa para você fazer, porque não é uma cultura cristã, é uma cultura comercial. O que acontece? Esta Páscoa, ela representa a sexta-feira da paixão de Cristo, é a morte de Cristo.
E a ressurreição é o ato da libertação do povo ao terceiro dia. Então, isso tudo remete a uma imagem bíblica. Por isso que não ao quinto, ao sexto, ao décimo, porque ele está ali no próprio rito judaico, cumprindo aquela lei. E agora, a nossa verdadeira Páscoa, a Páscoa judaica, essa Páscoa que os judeus celebram, também já passou, também estão celebrando errado. Eles não precisam mais gritar onde está o Messias já veio, e ele ressuscitou ao terceiro dia, como a palavra de Deus ensina. Tenho aqui também, né, além do fator da razão teológica, que é essa, tem a razão técnica, que é a cultura judaica considerava o morto depois de 3 dias. Né? Ou seja, se Jesus ressuscita 12 horas depois, né, é interessante quando a gente fala de prova de ressurreição, a forma como a narrativa é posta tecnicamente, os detalhes técnicos da narrativa, mostra se a narrativa é falsa ou verdadeira também. Né? Então, uma ressurreição 12 horas depois, a teoria lá do desmaio, aí até que teria sentido, né? Mas a ideia da ressurreição 3 dias depois é tempo de observação que estava morto mesmo. Ele foi sepultado, né, ele morre naquela quinta-feira, se ele morre na tarde, é sepultado ali antes da virada da quinta para a sexta, e passa aquele começo, né, da sexta-feira, o começo do sábado na morte. Há uma teoria aqui, né, interessante, de que nesse sábado aqui da Páscoa, na verdade se teria 2 sábados, não um sábado só, né? Então seria sábado, e depois começaria a contagem do primeiro dia da semana, e ressuscita no domingo pela manhã. Então, vamos dizer aqui, é um tempo de fato se atestar. Ele está morto, sepultado 3 dias, e ressuscita no domingo pela manhã. Vai envolver a sexta, sábado e domingo essa morte. Então, uma questão técnica seria essa também. Esse tempo, né? Se é num dia só, 4 dias já seria também, tem aí as questões da decomposição, que não deixará que o seu santo veja corrupção. Então, é mais ou menos esse tempo limite aí. Legal. Pastores, o Espiritismo defende que Jesus não ressuscitou em corpo, que o que se levanta não era de carne e osso, mas apenas o Espírito. E o exemplo que eles dão para isso é as portas da casa onde os discípulos se encontravam, estavam trancadas, porque eles estavam com medo da perseguição, e Jesus vem até eles por entre a parede. Então, a pergunta é, como teria Jesus entrado se as portas estavam trancadas? E quais as implicações em se acreditar que Jesus não ressuscitou em corpo, mas apenas o seu Espírito visitou os seus discípulos? A ideia, né, de ressurreição só espiritual de Jesus é porque que muita gente não sabe que o Espiritismo não é uma crença de fato nova. Como a religião kardecista é nova, mas as bases do Espiritismo já vêm do mundo antigo, né, do animismo antigo. E é só vamos dizer assim, uma perfumada de cristianismo que o espírita kardecista dá a um paganismo antigo. Né? Isso é uma crença pagã antiga, e aquelas pessoas lá atrás tinham uma dificuldade muito grande de entender a ressurreição do corpo. Os gnósticos, né, que eram bem animistas também, eles entendiam que matéria é má. Então, falar de ressurreição de matéria, de corpo físico, para eles era algo muito agressivo. Mas o cristianismo agride e ataca essa crença, dizendo que ela é equivocada, e apresenta uma ressurreição corporal de Jesus. Quando a gente percebe na narrativa do texto lá, dizendo que Jesus, o texto vai dizer, estando as portas trancadas, Jesus se colocou no meio deles, o que o texto está dizendo é só que Jesus pode entrar numa casa trancada. E há várias formas de entrar numa casa trancada. Tanto de uma forma sobrenatural, ou seja, Deus fazer o corpo desaparecer aqui e aparecer lá, como fez com Filipe. Filipe foi trasladado e foi levado de um lugar para outro sobrenaturalmente. Nem estava morto, vivo. Né? Ele estava
ele estava pregando em Samaria e foi levado a Azoto no deserto para pregar. Aliás, estava lá no deserto com o etíope, e de lá ele aparece novamente pregando lá, e o texto vai dizer que ele é levado por Deus. Então, primeiro Deus teria o poder de fazer o corpo desaparecer aqui, aparecer lá, ou seja, de fazer, mas Jesus pode ter entrado, ou seja, o mais fácil aqui a porta estava trancada, mas o texto não diz que ele apareceu. O texto só diz que ele entrou estando a porta trancada. Ele pode ter aberto a tranca deles, facilmente. Ele não abriu o sepulcro. Ou seja, se Jesus tivesse ressuscitado só espiritualmente, nem precisava mover a pedra do sepulcro. Para que tirar a pedra se ele ressuscitou só no espírito? E ainda mais, quando Maria de Magdala chega, o anjo diz, ele não está aqui, o corpo não está lá. O corpo foi tirado. Pedro vem e entra no sepulcro, João vai e entra no sepulcro, o corpo não está lá. Para que tirar o corpo se ele só ressuscitou espiritualmente? Mas, lá dentro da casa, Jesus fala com Tomé, Tomé, põe a mão, está aqui a marca. Espera aí, o espírito tem a marca, tem a cicatriz? Aí vai o espírita fazer a teoria da cicatriz do espírito. O corpo morre baleado e tem a cicatriz da bala. Tem essas teorias todas aí, né? O sujeito morreu, reencarnou, e aí na pessoa que reencarnou nasceu uma cicatriz da bala que ele tomou quando morreu lá atrás. Isso é bobagem, né? Então, não tem isso, né? Ou seja, Jesus está dizendo para Tomé, põe a mão aqui, Tomé, não é nem a cicatriz, é a ferida lá, né? Está ali, a ferida está ali, ou seja, a marca está lá ainda cicatrizando. Jesus aparece na praia comendo peixe, comendo pão com os discípulos. O Espírito está comendo pão e peixe? Não. É interessante entender esse valor. O corpo, tem todos esses sinais, né? O corpo está sendo ressuscitado, é um resgate do ser humano como humanidade. O nosso distintivo de ser humano é corpo. O espírito não é o ser humano completo. O ser humano completo é corpo, espírito, alma inteiro, o ser humano inteiro. Então, a humanidade está sendo resgatada na ressurreição de Jesus. Por isso, a morte ali é vencida. Assim, historicamente, essa é uma pergunta muito profunda, pastor Léo. Quando eu pastoreei em Campinas, eu tive a oportunidade de conversar com muitos espíritas, né? A igreja que eu pastoreava era perto de um grande centro espírita. Era tão interessante que às vezes as pessoas, pastor Amaury, elas vinham para a igreja para tomar um passe. Errava o lugar, e às vezes eu aproveitava, sentava, conversava e tentava entender um pouco. A religião espírita é muito confusa, no sentido teológico mesmo, da própria crença deles. De onde vem isso, né? De onde vem essa confusão com a ressurreição de Cristo, essa coisa da reencarnação, que é é fruto desse desdobramento histórico, não é uma religião nova. Por exemplo, no início do cristianismo, Tertuliano interpretou errado a ressurreição de Cristo. E ele confunde as duas naturezas de Cristo, totalmente homem e totalmente Deus. Orígenes piora isso, porque ele não enxerga Jesus corretamente como a palavra ensina. E ele dá abertura para uma teologia que quase matou a igreja no começo da igreja, que foi o arianismo, né? A igreja demorou, pastor Léo, 5 séculos para resolver a questão da cristologia. Foi lá no concílio de Nicéia, 325, depois no concílio de Constantinopla, em 381, que a igreja vai definindo a questão da natureza de Cristo e trazendo a interpretação correta da ressurreição, de como que isso se aplica à vida dos crentes, de qual é o estado de Cristo hoje, totalmente Deus e totalmente homem, porque Cristo continua totalmente homem e totalmente Deus, e o que vai acontecer conosco, porque a ressurreição de Cristo é a esperança da nossa ressurreição, né? Por que nós cremos na ressurreição de Cristo? Porque todos nós ressuscitaremos
como Cristo ressuscitou. Nós fizemos outro dia aqui um tema sobre o Apocalipse, está tudo conectado, né? Então, por isso que é muito importante essa pergunta, porque ela dá a chance para a gente poder tirar toda a confusão com relação à reencarnação. A reencarnação não existe, né? O que existe é a ressurreição dos mortos que morrem em Cristo Jesus. Esse é o fato. É interessante aqui, é importante acentuar essas coisas, né? Nós temos feito esse Que Palavra, e para quem está aí acompanhando, ele é a nossa aula de escola dominical dos domingos pela manhã. Ele está aqui preenchendo nessa lacuna da escola bíblica dominical, e por isso sempre uma ênfase bem doutrinária nele. E o pastor Juliano fez aqui referência a algo que é bem importante doutrinariamente nós entendermos, que são esses concílios da igreja. E quando ele falou aqui, me lembrei assim, as pessoas têm feito um uso meio equivocado desses concílios. Elas acham assim, quando nós falamos, o pastor Juliano disse que nesse concílio, né, que eles organizam, que eles sistematizam a doutrina, ou que a doutrina é reforçada, reafirmada, identificada até, as pessoas acham que a doutrina foi feita no concílio. É engraçado, não é isso? Está se tornando muito comum nos debates de internet, as pessoas dizerem, isso aí foi uma criação no concílio de 325, isso foi lá no concílio de Constantinopla em 380. Não é isso, não é isso. As pessoas entendem errado. O concílio, o que ele fez? Qual foi a função do concílio? Nós temos a doutrina afirmada. Paulo está aqui dizendo, ele ressuscitou, e de fato, ele vive e tal. E aí vem os questionamentos no decorrer da história da igreja. O que o concílio faz? Diante das teorias erradas que foram entrando na igreja, diante das contestações, aí aparece lá um tertuliano entendendo de um jeito errado. Aí o que a igreja tem que fazer? Reunir num concílio, debater e dizer o que Orígenes está dizendo, o que Tertuliano está dizendo, o que Ário está dizendo. Já por volta do ano 150, o Ário está lá defendendo que Cristo não é Deus. Então o concílio reúne por causa da teoria que Ário acrescenta no meio da igreja. Ou seja, a igreja já tem um ensino que vem lá de trás. Mas Ário é um líder da igreja, é um presbítero da igreja. E ele começa a pregar diferente. Ele começa a contestar aquela doutrina da trindade que a igreja já vem pregando. O que o concílio faz? Dá uma chance para o Ário, ou para os expoentes de Ário, apresentarem suas ideias. E convencer a igreja de que eles estão certos. E vem o outro grupo que contesta a doutrina daquele sujeito. Aí o que acontece no concílio? Reafirma, ou seja, eles vão no concílio dizer, olha, peraí, o Ário está dizendo isso, mas o que é que a igreja diz lá atrás? O que os apóstolos diziam? E aí há todo um debate. Ário é condenado como herege. Montano, a mesma coisa, condenado como herege. As ideias equivocadas de mesmo pais da igreja lá de trás são contestadas. O que o concílio faz é só dizer assim, olha, o que é que os apóstolos ensinavam de fato? Vamos para a escritura, vamos ler as narrativas de Mateus, vamos ler Marcos, vamos ler Paulo, vamos olhar o que outros cristãos antigos diziam e comparar. O que o concílio faz? Não, a fé cristã diz isso, e isso aqui é heresia, e condena aquelas heresias. Mas o concílio não inventa doutrina. E por isso que, eu vou puxar o peixe para o nosso lado aqui, né? Por isso que o presbiterianismo é um negócio fenomenal. Qual é o primeiro concílio? Atos 15, o concílio de Jerusalém. Né? No concílio de Jerusalém já é um tira-dúvidas, né? Isso aí que Paulo e Barnabé estão fazendo, pode ou não pode? Pode ou não pode batizar gentios? E aí eles juntam, ouvem os irmãos e é o mesmo processo. E assim, só esticando um pouquinho a massa aí, que o pastor Amaury fez a farinha, quebrou um ovo aí, deixa eu esticar um pouquinho a massa. É interessante que os concílios, pastor Léo, e só uma coisa para você estar em casa aí.
Esse que palavra aqui, irmão, pensa num negócio que é ao vivo, porque não manda pergunta antes, não dá tempo de estudar. Isso aqui é o que leu na vida, né? Que Deus abençoe. Mas, por exemplo, os concílios, pastor Léo, eles são a reunião dos patriarcados. Existem alguns patriarcados na igreja antiga que são importantes na fé cristã. Alexandria, Constantinopla, Antioquia. Antioquia é o primeiro patriarcado fora de Jerusalém. Roma, né? Estes patriarcados, eles se reúnem, eles têm posições teológicas que são diferentes, assim como tem hoje também. Se a gente fizesse um concílio presbiteriano hoje, que é o que acontece, o Supremo Concílio. Por que que no Supremo Concílio a gente se abraça lá no cafezinho e na hora da reunião, às vezes a coisa pega fogo? Porque são sínodos diferentes que têm, às vezes, a mesma base doutrinária, mas interpretações diferentes sobre coisas que não são, às vezes, tão primordiais, mas que são importantes. Então é muito importante que na definição da base, e isso para você em casa vale muito, na definição da sua vida cristã, na sua base você deve ter bem claro os conceitos que você crê, né? E hoje nós estamos falando da ressurreição, isso precisa ser claro na sua vida, para que você saiba bem de onde vem e para onde vai a sua fé, né? Bênção. Passamos então para o ping-pong, perguntas rápidas, respostas rápidas. Primeira pergunta da Clarice de Freitas. Quem é Clarice de Freitas? É a seguinte, minha esposa linda. Menino. Ela pergunta o seguinte: em Mateus 27, 21, 53, nos fala a respeito do momento em que Cristo morreu e que pessoas foram ressuscitadas. Como se deu isso e por que isso aconteceu? Pela construção da narrativa, parece que quando ele está falando da morte de Cristo Jesus, ele diz que houve trevas, terremoto, algumas pessoas ressuscitaram, santos apareceram para algumas pessoas. Aqui dá a ideia, talvez, né, ele fala, juntando tudo, é que quando Cristo ressuscita dentre os mortos, não é só um ser humano, não é uma ressurreição pontual, é a morte sendo vencida. Então, ao vencer a morte, Deus dá, vamos dizer assim, a seguir cenas dos próximos capítulos. Dá só um trailer do que será na volta gloriosa de Cristo Jesus. Então, eles ressuscitam, aparecem, voltam para o sepulcro, que é só o trailer. O filme vai acontecer completo lá na volta de Jesus. Bênção. Nessa mesma questão da morte de Jesus, nós lemos lá em 1 Pedro que Jesus vai ao Hades. Esse fato de Jesus ir ao Hades, ele vai em corpo, ele vai em espírito? Como isso acontece? Ele prega para os mortos? Por que isso acontece e como isso acontece? Essa é uma pergunta muito boa, pastor Léo. A narrativa bíblica, e aí você tem que perguntar, o que é o Hades, né? O que é Sheol e Hades, né? O inferno, nessa linguagem. Jesus, na sua morte, ele vence a morte, né? Então, como que você entende esta questão? Mateus 28, quando fala da grande comissão, o que Jesus está dizendo ali? Toda a autoridade me foi dada. Existem duas palavras para poder no Novo Testamento. A primeira, exousia, que é o direito de propriedade, isso aqui é meu. A quem pertence esse prédio? Exousia, a autoridade, a escritura. E dínamos, que é poder. Quando Jesus fala poder de força motriz. Quando Jesus fala em Mateus 19, toda autoridade me foi dada, o que ele está dizendo ali? Que toda propriedade lhe foi dada. Ou seja, Jesus tomou o poder que era da morte, o poder que era do diabo, o poder que era a autoridade que era antes da ressurreição, ou antes da morte de Cristo, perdão, que era do diabo, ele passa a ser agora de Cristo. É aquilo que eu disse lá no começo das respostas. Na ressurreição, ou na morte de Cristo, o fim veio para o meio. Então, este é o ato bíblico de Jesus tomando todo o poder agora, também sobre a morte, em suas mãos. Pergunta do Fabiano: ceia online pode? Drive-thru de ceia pode?
Então, a ideia, né, veio bem à tona nesses dias e um debate muito forte sobre ceia online, e se pode ou se não pode. A ideia que tem prevalecido até agora, no nosso meio mais reformado, é que não é uma forma legal da ceia. Ela não cumpre todos os propósitos da ceia, que tem a ver com esse congregar para celebrar a ceia, né? A ceia online seria cada família fazendo na sua própria casa e um ministro oficiando a partir do templo. Nós estamos, né, em franco debate sobre isso, porque é só agora que veio essa ideia, mas, por enquanto, no nosso sínodo aqui, por exemplo, nós debatemos, fizemos um documento orientando as igrejas a não fazerem pela polêmica que a matéria gera e as razões levantadas, né, que não atende todas as demandas e necessidades. A ceia tem essa força do encontro, do estar juntos, do abraçar, do comemorar morte e ressurreição de Cristo Jesus. Pode ser que num contexto de perseguição, de proibição mesmo, de fazer culto, aí ela venha a se tornar necessária. E aí nós criamos uma forma de fazê-la. Mas por enquanto a ideia é, na dúvida, não ultrapasse. Só queria colaborar com isso, pastor Léo, porque assim, no bastidor, nos bastidores presbiterianos, esse tema nas últimas 3 semanas tem sido o tema mais quente dos grupos de WhatsApp. Pode, não pode, é ou não é e tal. Assim, a minha posição pessoal, nós precisamos nos aproximar desse tema da ceia do Senhor com muita reverência. Com muita reverência. E nós precisamos limpar algumas coisas que acontecem. Nós vivemos um tempo muito esquisito do ponto de vista da propaganda e da mídia. A gente tem muito pastor que quer ficar famoso e inventa esquisitice. Outro dia eu vi uma foto de um cara batizando uma pessoa online. Você viu isso, pastora Maria? O cara... E o sujeito era batista e o cara batizando por aspersão do lado de lá. Ainda quebrou o rito Deu para dele. entender. A foto da internet, um sujeito com um balde na cabeça, virando a água da cabeça dele na sacada do prédio, e do lado de cá, num telão aqui, o pastor com a mãozinha fingindo que está jogando a água no cara, né? E aí saiu um post na internet que tem 4 tipos de batismo: imersão, efusão, aspersão e invenção, né? que é esse novo batismo por invenção, né? A gente não pode criar uma ceia por invenção. Não é isso, né? Outro dia eu vi a propaganda de um pastor falando: não, você vem no drive-thru da ceia, aí nós vamos fazer uma praça aqui, e eu vou orar por você no carro, nós vamos estar de máscara, luva, e nós vamos te dar a ceia. Eu pergunto, precisa desse... E antigamente que uma igreja esperava 1 ano para o pastor vir oficiar os atos pastorais, né? E a irregularidade da hora que nós vivemos um tempo totalmente diferente. Nós estamos proibidos pelo Estado de abrir as portas da igreja e termos o culto aqui, por causa dessa pandemia que a gente está enfrentando. Então, é preciso considerar isso com muita piedade e ter muita calma, para não tomar uma decisão na onda, tomar uma decisão bíblica, e no momento bíblico e do entendimento correto, fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer, dado todos esses fatos que a gente está falando aqui. Benção. O Gessé Jorge Santana pergunta: por que no Evangelho de João é ressaltado o pano que esteve sobre o rosto de Jesus, dobrado à parte, separado das faixas de linho? A turma do Santo Sudário gosta desse texto ali, né? Pensando no Santo Sudário. Mas a intenção de João não é essa. A ideia de João é mostrar que a ressurreição é até dentro daquilo que estávamos falando, né? De detalhes da narrativa que mostram tecnicidade na narrativa e que não houve roubo do corpo. Se alguém fosse lá roubar o corpo, levava pano, o pano estaria caído pelo chão. Quando João coloca que o pano estava dobrado, isso é um detalhe técnico de narrativa, para mostrar que não houve um roubo do corpo. Pelo contrário, ele ressuscitou, desembrulhou o paninho que estava ali envolvendo o corpo dele, dobrou o pano, colocou de lado e sai tranquilamente daquele sepulcro. Então não há uma fuga, não há uma correria, não é um negócio mal feito, não.
é algo feito com serenidade, é algo feito com tranquilidade. É um detalhe técnico da narrativa que ajuda a contestar, que mostra a tecnicidade da narrativa e ajuda a contestar a ideia e a teoria do roubo do corpo. Pergunta do Lucas Vilano. Quantos dias Jesus esteve na terra depois de sua ressurreição? 40. Pergunta da Meire. Acho que eu ia ganhar aquele joguinho bíblico. Fala, pastor. Minha filha de 8 anos, pergunta da Meire. Minha filha de 8 anos, a Esther, me perguntou e eu não soube responder. Então segue. Por que chamam Jesus Cristo filho de Davi? Por que filho de Davi? Ô Estherzinha, um abraço para ela, que lindinha, contadeira de botão. Ela chega na porta da igreja, fica contando quantos botões tem na minha roupa. Saudade aí. Então, Jesus é chamado filho de Davi porque ele é da descendência de Davi. Isso é uma forma, isso é um hebraísmo, uma forma de se referir às pessoas para identificar de que família é. Jesus é filho de Davi, é descendente do rei Davi. Jesus é da família real judaica, da tribo de Judá, linhagem do rei Davi. Bênção. E só completando, a resposta do pastor Amauri, o apóstolo Paulo enfatiza isso em Romanos, no capítulo 1, se eu não me engano, quando ele faz, por 3 vezes, Paulo reconta o evangelho. Um deles, em 2 vezes ele fala da ressurreição de Cristo, um deles o texto que o pastor Amauri pregou hoje, e o outro em Romanos, no capítulo 1, quando ele fala que Jesus era descendente de Davi. Porque ele vem cumprindo a narrativa do Antigo Testamento todo, Bênção, bênção demais. Queridos, nós estamos terminando o nosso Que Palavra. Quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Nós tivemos um público muito alto e graças a Deus por isso, cara, irmãos, pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos aqui conversando a respeito daquilo que Deus tem trabalhado a partir da sua palavra nas nossas vidas. Quero agradecer a cada um de vocês, quero pedir que os irmãos nos sigam como pastores nas nossas redes sociais, se inscrevam na nossa página da nossa igreja também e estejam participantes daquilo que Deus tem feito através de nós e através da nossa igreja, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, nos encontramos logo mais à noite, não é isso? Pastor Juliano, pastor Quero Amauri. agradecer imensamente esse tema, pastor Léo, levantado, foi uma grande oportunidade. Eu também aprendo muito aqui ao ouvir meu amigo aqui, o pastor Amauri, eu aprendo, e eu acredito que todo mundo em casa aprendeu demais hoje. Esse tema é um tema muito profundo, ele é um tema que enriquece o nosso coração, e eu quero agradecer muito você que ficou até agora. Me siga lá no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Sinal de Fumaça, WhatsApp, onde você quiser, me acha lá, Juliano Sócio, e a gente continua essa conversa lá pelas redes sociais. Bom domingo de Páscoa, feliz Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou, Deus te abençoe. Obrigado, queridos irmãos, vocês que permaneceram aí. Lembrando, nós não temos podido ter nossa escola bíblica, nossas classes de ensino bíblico no domingo pela manhã. Esse Que Palavra, depois do culto, é especialmente alusivo à escola bíblica dominical. Por isso que ele tem o tema, e sempre você tem visto aí, são temas bem doutrinários, bem teológicos. Continua ligado conosco, todos os domingos pela manhã você vai ter essa conversa, esse papo teológico aqui, gostoso. Como o pastor Juliano falou, até nós aqui conversando vamos aprendendo, ouvindo coisas, lembrando conceitos, e é enriquecedor para nós o bate-papo, e queremos que seja enriquecedor para você, para a tua vida cristã também. Continua conosco, seguindo lá, Facebook, YouTube, tudo mais, Instagram, Twitter, você tem lá os nossos vídeos, as ministrações, os links, e sempre coisa boa para edificar a sua vida. E manda mensagem, pode fazer seus pedidos de oração, pode mandar pergunta bíblica lá pelo Facebook. Estamos pastoreando online 24 horas por dia. Turminha, nossa equipe preciosa de louvor ali, dando tchauzinho, fazendo coraçãozinho. Amo vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado à equipe do suporte. Fica agora com o nosso culto hispânico. Vai abençoar teu coração também. Ajuda. Se você conhece aí, tem contato na sua rede de contato, alguém do mundo hispânico, você pode mandar o link do culto agora. Pastor Tom estará ministrando a palavra. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Feliz celebração
desta verdade extraordinária, dessa melhor das notícias. Ele não está mais aqui no sepulcro, ele ressuscitou. Vá e diga aos teus irmãos que o Cristo ressuscitou.